tarde, pessoal. Eu estou aqui com o Eric, o editor da Draco. Boa tarde, Eric. Boa tarde. Cara, como que tá esse mercado de literatura brasileira, tanto para quadrinhos quanto para livros e tudo mais? Acho que é um mercado que está começando ainda. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer que está muito mais avançado do que estava 10 anos atrás, por exemplo. Ainda não se pode pensar em profissionalização total. Muitos dos autores, tanto de quadrinhos como de literatura, ainda fazem isso como uma segunda ou terceira atividade. Então, não são ainda, na grande maioria não são profissionais, mas eu acho que isso não impede da gente entregar para o público que quer ler essas coisas material profissional. E essa aqui é a proposta da Draco, porque não trabalhar com tradução, não trabalhar com autor estrangeiro e tentar descobrir os talentos nacionais, escolher os melhores autores que enviam material para a gente ou que a gente descobre por algum motivo e publica, leva para o mercado. E é no modelo tradicional, ou seja, a editora que contrata o autor vai oferecer um contrato para ele e não aquele esquema que existe muito no mercado hoje em dia, que é o autor pagar para a editora publicar o seu próprio livro. E, por exemplo, para as editoras, para publicação de livros novos, de novos autores, como que vocês estão se relacionando, por exemplo, com o mercado de e-books e tudo mais? Tá pesando? Você acha que isso dificulta? Porque o pessoal tem buscado cada vez menos editoras em prol de que eles mesmos podem lançar os livros. A Draco, em termos de e-book, é uma das editoras pioneiras do próprio mercado brasileiro. Então, a gente, desde 2012, está lançando e-book. A gente já trabalha hoje em dia com todas as grandes varejistas online. Então, a Draco vende um catálogo de mais de 350 e-books, com Amazon, Kobo, Cultura, Saraiva, Apple. Todas as grandes livrarias estão cobertas aí pelo nosso trabalho. Eu acho que o mercado de e-books, eu acho que você está se referindo à autopublicação. O autor vai lá e publica a sua própria obra. Eu acho que isso não atrapalha mais do que o próprio mercado de livros impressos, na qual o autor paga para publicar. Ou seja, o mercado de autopublicação ele já existe no contexto impresso. No e-book, mas no e-book é mais barato que o cara não vai ter que gastar nada. Beleza. Mas eu acho que mesmo assim o papel da editora ainda é fundamental, porque a editora ela consegue muitas vezes trazer um original que está cru, o autor ainda tem um material, mas ainda não, talvez ele não tenha sabido como contar a sua história. Questão de português, questão de estrutura narrativa, técnica mesmo, porque afinal de contas um livro precisa de técnica para ser criado. Eu acho que as editoras ainda têm muito a oferecer e os autores que escolherem esse caminho, eu recomendaria mais para um autor que já está mais pronto. O autor que não conseguiu espaço e ele quer publicar de alguma forma, acho que tem dois caminhos. Se ele entender que fazer essa publicação é por uma questão de hobby, ele quer vender o livro para os amigos e tal, não vejo problema. É a mesma coisa que uma autopublicação. O cara vai lá, imprime os seus próprios livros, faz um lançamento para a família, beleza. Mas para o cara que quer ser profissional, eu acho que ele tem que, se ele não for trabalhar como editora, ele precisa contratar um bom revisor, um bom preparador de texto, alguém para editar seu próprio livro, vai ter que contratar um capista, vai ter que contratar tudo isso. Ou seja, ele vai ter que ser o próprio editor. Entendido. Então, mesmo que o autor não tenha uma editora, se ele quiser ser visto de forma profissional, talvez ele tenha que ser a própria editora. Entendi. E, por exemplo, para um novo autor e tal, que está com uma ideia bem pronta, né, uma primeira ideia do livro já estruturada, como que ele pode fazer para abordar a Draco, para se aproximar de vocês? A gente tem um canal aberto que a gente nunca fechou, que é o nosso... A gente recebe por e-mail o original, o autor pode enviar seu original para a gente. O que a gente recomenda para o autor que quer ser publicado? No envio do livro à editora, primeiro que ele leia atentamente a nossa política de recebimento. A gente coloca uma série de regras ali, pede sinopse, pede tudo que o autor puder trazer sobre o próprio livro para ajudar a gente a analisar o material que chega. Porque muitas vezes o autor fala, eu tenho um livro, analisa aí. Claro, a gente pode analisar, a gente já achou vários livros bons que vieram pelo nosso canal de e-mail. Tem a série Tempos de Sangue, que veio de um autor que mandou por e-mail. O Eduardo, nunca tinha ouvido falar no Eduardo, ele mandou pra gente e a gente trouxe. O Cirilo, que é um autor aí que é um dos mais elogiados autores do Brasil,
Brasil, Cirilo Lemos, que publicou o romance O Alienado, ele chegou na gente mandando um conto para uma coletânea. Então, assim, eu recomendo para os autores que queiram publicar pela Draco procurar o nosso canal de recebimento de originais, que é por e-mail, entra no nosso site, que é editoradraco.com, entra lá na abinha de contato, vai ter lá toda a nossa política que a gente recebe. O que eu recomendo, acima de tudo, se o autor tiver condições, revisar revisar o material, dar um cuidado para o texto antes de trazer para o editor. Porque se o livro, quanto melhor preparado o livro dele tiver, mais fácil ele ser aceito. Porque a editora, ainda mais uma editora pequena como a nossa, recebe, sei lá, 100 títulos, 100 livros por mês, por e-mail. A gente vai com certeza priorizar o material que estiver mais pronto, mais avançado, com a apresentação e realização mais profissional possível. Muito legal, então. Muito obrigado, Eric. Vamos aproveitar toda essa feira aqui, então. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela conversa, um abraço a todo mundo.